Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês. O seu podcast Pode Contar Sua História. Vocês sabem que esse podcast tem como objetivo trazer os amigos aqui, trazer pessoas que nos inspiram, pessoas que possam contar histórias e que possam servir de exemplo, sabe? Possa servir de referência para nós. Lembrando que nós estamos numa temporada de 12 episódios, vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas da manhã, na nossa plataforma do YouTube e do Spotify, tá bom? E hoje eu tenho um grande amigo, finalmente, né, Cauê? Já tentamos 2, 3 vezes, Exato. Tivemos alguns imprevistos. Agenda de executivo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Edson. Você sabe que para mim sempre é um prazer estar com você e eu fiquei muito honrado com o convite de participar desse podcast. A gente já gravou alguns juntos, normalmente eu te entrevistando, né? E hoje eu tenho esse convite para estar aqui. Eu quase vim há 2 meses, mas meu filho resolveu quebrar o braço no meio da viagem, então eu tive que dar meia volta e voltar. Mas ele está bem, graças a Deus. Agora eu tô Já tirou o gesso? Já tirou o gesso, já. Bom, você sabe que eu tenho poucos ídolos, poucas pessoas realmente que eu me inspiro, que eu considero assim como uma pessoa para mim ter referência como ídolo. E você é o meu ídolo. Caramba, Edson, cara. Isso aí quebra minhas pernas, cara. Ouvir isso de você, para mim, é algo... E eu nem te conheço há tanto tempo, né, Cauê? Mas eu conheço a tua jornada. 3 anos. 3 anos. 3 anos de amizade, né? Mas, de fato, assim, o jeito que você constrói a carreira, o jeito que você trabalha, o jeito que você coordena e faz as coisas acontecerem, você é uma referência para mim. Obrigado, Edson. A recíproca é mais do que verdadeira. Queria falar, então, como eu disse para você, a gente falar da vida, mas eu queria, antes da gente falar da vida, falar, até para que a gente tenha referência, a galera nossa, que está nos assistindo aqui entenda um pouco essa jornada, falar um pouco do momento atual. Hoje, quem é o Cauê hoje? Legal. Bom, o Cauê hoje trabalha no Grupo NC, né, na MS, Germed, Legrand, enfim, no NC Pharma, maior grupo farmacêutico do Brasil. Trabalho há 3 anos no grupo. Comecei minha carreira nesse mercado tocando a Germed, né? Então fiz parte da grande virada da Germed. E já faz agora 7 meses que eu estou com a responsabilidade de liderar os negócios de genéricos do grupo. Então, tenho trabalhado muito, um ano incrível, muito feliz com a responsabilidade, né, de levar as nossas marcas, nossos produtos. A gente tem um peso enorme no mercado de genéricos, mas muito feliz, aprendendo muito e muito realizado. Cauê, e você vem de outro mercado, né? Na verdade, quando você entrou no Grupo NC, você nunca tinha trabalhado com medicamento. Nunca. Você costuma dizer que nunca tinha entrado numa farmácia para se pesar, né? Eu me peso pouco, inclusive, e confesso que eu era bastante distante desse mercado. Eu comecei a minha carreira na Whirlpool, que é uma empresa de linha branca, para quem não conhece, as marcas Brastemp e Consul. Comecei como trainee em 2006. Por lá eu fiquei 10 anos, sempre nas áreas comerciais. Depois eu recebi um convite, fui trabalhar na Kraft Heinz, que era uma empresa do grupo 3G. Era um sonho trabalhar numa empresa do grupo 3G, toda aquela cultura de empreendedorismo, de meritocracia e tal. Fiquei 3 anos e meio no Brasil, foi uma baita escola. Daí eu saí do mundo do varejo ali de linha branca, fui para o supermercado. Fiquei depois 1 ano e meio no Canadá. Também foi um sonho que eu tinha de criança, morar fora com a minha família. E aí um belo dia, estava no Canadá lá no final do inverno, já naqueles -10 de Toronto, o Marcos Sanches me liga, me convidando para voltar para o Brasil, tinha recebido uma indicação para eu assumir a Germed. Não me contou toda a história, eu não sabia a situação real da Germed como estava, mas acho que foi uma super decisão ter voltado, eu estou muito feliz. Eu quero contar um pouco dessa história, contar para a galera aqui para até entender, porque em 3 anos, né, você chega no mercado que não é o seu, que você não conhece, que você não domina, mas que você domina o cenário daquele momento ali de transformação da Germed, né, de realmente assim revitalizar uma empresa que estava numa situação bastante complexa naquele momento, bastante degradada. E ainda já num curto espaço de tempo, porque para o mundo executivo 3 anos é um espaço curto, já assume essa jornada de liderar toda
o genérico do grupo, que é o principal negócio do grupo, inclusive. Exatamente. É o principal negócio, né? O Grupo NC, acho que nos últimos 20 anos cresceu muito através do genérico, né? Foi pioneiro no Brasil. Mas como é que se prepara, Cauê? Como é que... para inspirar as pessoas novamente, eu estou repetindo isso porque eu acho que é extremamente importante. Quantos anos você tem? 41. 41 anos. Quer dizer, você já fez uma carreira de executivo há tempo, começando em 2005 como trainee, mas você já morou fora, você já liderou operação fora, você vem para o Brasil, assume um negócio e assume outro maior em 3 anos de um mercado que você não dominava. Como é que você se prepara para isso? Como é que você preparou a sua carreira de executivo? Bom, vou fazer só um ponto antes, que a gente estava até falando fora do ar. Eu sou o primeiro executivo da minha família. Eu venho de uma família essencialmente de professores. Minha família quase toda, minha mãe, pai, tios, o meu padrasto, enfim, todo mundo sempre foi muito ligado à educação. Eu sou do interior, não sou de São Paulo, sou de Ribeirão Preto. E eu lembro, Edson, quando eu estava decidindo o que eu ia fazer da vida, com 17 anos, eu tinha uma certeza que eu queria estudar numa grande universidade pública, naquele momento. Isso sempre foi um valor para minha família, a educação. E eu não sabia direito o que fazer, mas eu tive um insight que eu falei assim, eu sou um cara que eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E eu acho que se eu for trabalhar com isso de alguma maneira, liderar pessoas, ter que me relacionar, eu acho que eu vou me dar bem com isso, né? E esse foi o grande insight. Eu acho que boa parte do meu sucesso é que eu sou um cara que gosta de pessoas. Eu gosto de ouvir, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ir na farmácia, eu gostava de ir no supermercado, eu gosto de estar com você aqui, estar com o cara que carrega a caixa lá no depósito. Então, acho que parte da minha facilidade de aprender, e eu estou sempre aprendendo, porque eu já trabalhei em alguns setores, é essa curiosidade e ser um cara aberto para ouvir. Então, quando eu cheguei na Germed, eu não sabia nada. Então, o Cautela me ajudou muito, você me ajudou muito, as pessoas que estavam no negócio, e foi ouvindo, né? E tendo esse bom senso de saber fazer o julgamento. Mas tem um temperinho a mais, tem algo? Não sei. Eu acho que eu sou um cara que também sempre estudou, acho que eu tive... A gente fala muito do valor da educação, né? Eu acho que eu sou fruto da educação. Eu sou filho de uma família de classe média, nunca tivemos dificuldade, mas nunca fui rico. Mas o que eu tive, de fato, eu estudei em boas escolas e eu tive sempre... Eu fui muito alimentado pelos meus pais no sentido de assistir filmes, ler... viajar, conhecer sobre o mundo e tal. Então, acho que talvez esse temperinho venha um pouco daí, sabe? Essa formação que eu tive em casa. Cauê, eu conheço, a gente acabou virando amigo, eu conheço, além de você, sua esposa, e conheço alguns amigos seus, né? Não sei se é em função até da própria atividade de você estar dentro da liderança dessas empresas que nós comentamos, quais seus grande parte de seus amigos também tem uma carreira muito parecida, essa dinâmica de ser jovem, já ter liderado um grande negócio, ou estar liderando um grande negócio, de ter morado fora, de construir uma carreira. É o meio que te levou a essa convivência de pessoas, ou você está de uma safra diferente? Eu acho que é uma combinação dos dois, Edson. Eu acho que a minha geração... Eu estou com 41, né? É uma geração que já vem com uma mentalidade muito diferente da dos meus pais. Os meus pais, basicamente, eles queriam trabalhar, ter uma atividade, ter o sucesso, se aposentar e viver da aposentadoria. De preferência, ser um concursado. Concursado, receber o salarinho, vou me aposentar ali e tal. Eu acho que essa já foi uma primeira transformação, né? A minha geração é uma geração que já vem com uma mentalidade de querer construir uma carreira, construir um patrimônio, querer sonhar mais alto, de fato, querer fazer coisas grandes, querer morar fora do país, né? Então, acho que tem um pouco da mentalidade e eu tive a sorte, talvez, por frequentar boas faculdades, bons lugares, de conhecer gente muito boa.
E eu me associei a essas pessoas. Então, os meus amigos hoje, de fato, são pessoas que eu admiro muito, que eu aprendo muito, a grande maioria bem-sucedido. E isso te inspira, né? Gente boa quer estar com gente boa, né? E então, acho que isso é bacana, porque eu estudei na USP, né? Na Ribeirão? Ribeirão. E é engraçado, isso é curioso também. Quando eu tinha 17, 18 anos, Ribeirão é famosa por ser uma boa cidade. Né? Uma cidade do interior boa, rica, com bom padrão de vida. E eu, naquela época, eu falava assim, eu não quero morar em São Paulo, eu morro de medo de São Paulo, é violento, tal, eu vou fazer uma faculdade aqui, vou abrir um negocinho, vou empreender e vou ficar por aqui. Só que naquele ambiente onde eu fui inserido, era tanta gente boa, tanta gente com boas ideias, com ambição, com bons professores, que chegou no segundo ano e eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para São Paulo porque eu quero estar nesse mundo, eu quero conhecer os caras, eu quero trabalhar nas grandes empresas, eu quero aprender, eu quero ter a chance de trabalhar fora do país. Isso mudou muito minha cabeça. Tanto que quando eu acabei a faculdade, eu prestei todos os trainees que eu tinha interesse para começar, de fato, uma carreira executiva em São Paulo, numa multinacional. Mas foi uma transformação, porque a minha cabeça não era essa. Ela foi mudada em função do meio onde eu estava inserido. Aí, quando você traz para essa questão de, eventualmente, você poder ter sido um empresário ou optar pela carreira de executivo, um pouco mais como aconselhamento, sobretudo porque você tem uma equipe embaixo de você grande hoje de pessoas que optam para ir para o mercado como executivo, ou como, enfim, como um colaborador e não como um empresário. Porque, de modo geral, uma característica natural de empresário, mesmo que você tenha um negócio que não seja tão grande, a tendência natural de quem tem um negócio é ter um padrão de prolabore, de retirada menor, mas ao longo da vida você consegue eventualmente gerar um patrimônio que te permite lá na frente ter uma vida um pouco de aposentadoria um pouco mais tranquila. Por outro lado, como funcionário, com as exceções daqueles que sabem fazer uma carreira e que eventualmente têm uma carreira extremamente bem-sucedida, você tende a ter um padrão de ganho maior durante o trabalho e depois, quando você chega no final da jornada, você vai se aposentar com um valor muito baixo. Quem não conseguiu ou quem não consegue fazer um pé de meia acaba tendo problema lá na frente. Sim. Eu imagino que hoje, eu não sei quantas pessoas você lidera dentro da sua... 750 pessoas. 750 pessoas. Eu imagino que você deva ter esse tipo de preocupação, de orientação para a equipe. Sem dúvida nenhuma. A gente fala muito hoje, acho que um pouco daquele papo da geração, de construir patrimônio. Que era uma preocupação que não existia, né? Os meus pais não falavam muito disso. Talvez por serem professores também e tal. Mas era essa preocupação, né? O que eu vou fazer dos 60 aos 90, né? Que a gente tende a viver hoje. Então tem essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o lance de empreender, na minha cabeça, ele é um super desafio. Você conhece minha mulher. A minha mulher virou uma empreendedora. Isso. Né? Então, aliás, uma empreendedora diferenciada, né? De sucesso. E pães sem glúten. Sem glúten, sem lactose, tem os docinhos dela, os bolinhos. Eu falei para ela que eu vou mandar meu currículo muito em breve para ela, porque tá indo muito bem. Isso foi legal lá em casa, porque ela era executiva, daí ela teve a nossa filha, a Valentina, né, nossa primeira filha, ela falou, eu quero mudar. E eu apoiei ela. E o empreendedorismo tem isso, né? É um risco e leva tempo. É um risco, trabalha-se muito, eventualmente você fica 1, 2 anos sem prolabore, ou com prolabore ali mínimo. Exatamente. E foi essa a história dela. O ganho dela diminuiu muito nos primeiros 2, 3 anos, que ela tinha uma renda boa. Eu segurei a onda e hoje ela ganha, sei lá, 3, 4 vezes mais do que ela ganhava antes, com o negócio dela. Mas eu fui importante para isso. Então acho que foi uma boa combinação. Né, nós dois ali, ela empreendeu, eu fiquei aqui onde eu estava, mas eu queria dizer o seguinte, eu me vejo empreendendo em algum momento, mas eu acho que essa bagagem que eu tive do mundo corporativo talvez minimize, isso é até uma pergunta que eu queria te fazer, minimize o risco do fracasso, né? Porque você que lida muito com empreendedorismo, se você olhar a taxa das empresas que prosperam, é mínima. É mínima. É mínima.
né? A maioria Felizmente, quebra. na Farmarcas não tão Então, mínimo assim. mas muito em função do que vocês construíram aqui, né? Que minimiza muito o erro. Então, a minha cabeça sempre foi essa, né? De, poxa, como é que eu faço para se eu tomar essa decisão de empreender, a minha caixa de ferramentas está completa? Eu imagino, te conhecendo como eu te conheço, que você não vai ter grandes problemas, até porque, como a gente estava mostrando aqui, você tende a ser bastante preparado e bem-sucedido para tudo que você se propõe, né? Mas, de fato, acho que a maior preocupação, e eu falo muito isso aqui, nós temos que ter uma preocupação com os executivos, sobretudo aquele que não está no nível mais alto da hierarquia das empresas, para que ele faça um pé de meia, para que ele faça uma previdência privada, para que ele faça alguma coisa, para que no final da vida ele não tenha que diminuir tanto o padrão eventual de que ele vive, né? E certamente você lidera 750 pessoas. 750 pessoas. É bastante gente. Putz, eu adoro. Você esteve na convenção lá com a gente. Eu acho que o momento que eu mais gosto do meu trabalho é esse contato com as pessoas. 750. Cara, e aí, vamos voltar para o Canadá. Vamos voltar, porque morar no Canadá não deve... Eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida, né? Morar fora é um sonho de quase todo mundo que é executivo, que está começando, que está fazendo uma carreira. Mas morar no Canadá, Toronto, 10 graus abaixo de zero... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O brasileiro... Esse é um ponto bacana. Acho que a gente já falou isso em algum momento nos nossos bate-papos. A gente romantiza muito, né? A gente acha que vai chegar lá e a casinha bonitinha, e vai dar tudo certo, você vai chegar na empresa. País de primeiro mundo. País de primeiro mundo e tal. Só que eu te falo, para mim foi a experiência mais difícil profissionalmente e pessoalmente da minha vida, né? Imagina você... Sacrifica a família, né? Imagina a seguinte cena. Eu fui um mês antes, preparar, alugar a casa, preparar o espaço para receber a minha família. Nesse meio tempo, meu filho ficou doente, foi internado aqui no Brasil, eu lá. Já foi um perrengue. Finalmente ele melhorou, tal, fui receber minha esposa num sábado de manhã, com os meus 2 filhos. Meu filho na época tinha 3 para 4 quase, e a minha filha 5. Pegamos sábado e domingo, tal, segunda-feira, 7 horas da manhã, todo mundo de pé, 2 graus, porque já era ali abril, né? Ainda estava 2 graus em abril, para o pessoal saber que o inverno do Canadá vai até maio. E aí, vamos para a escola. Chega na escola pública, já é uma diferença tremenda para quem está acostumado com o padrão brasileiro. Deixo minha filha não sabe falar uma palavra em inglês. Não sabe pedir para ir ao banheiro. Como você acha que eu fui para o trabalho nesse dia? Emocionalmente. Minha esposa chorando, eu tendo que ir para o trabalho, minha filha na escola sem falar uma palavra. E os primeiros 3 meses é assim. Essa gangorra emocional. Você vai comprar um carro, alugar um carro, você não tem crédito. Você não tem histórico. Você fala, não, mas eu tenho salário. O cara fala, não quero saber o seu salário, você é estrangeiro. Né? Então você se depara com situações que você não está acostumado, né? Daí na empresa você também é o brasileiro, você não é canadense, tem um preconceito, tal. Então assim, eu vou te falar uma coisa, morar no Brasil é maravilhoso. A gente menospreza o Brasil, mas o Brasil é um país incrível e eu fui ver isso depois que eu morei fora. Isso é legal de falar. Você morou fora, você é estrangeiro. Você é estrangeiro. E no caso do Canadá, mais desafiador, porque eu imagino assim, no inverno, de menos 20 graus, aquela neve lá fora, a família, porque você não sai de casa, né? Você só sai para ir trabalhar. Só para trabalhar. Tem dias que a aula é cancelada, então quando bate menos 20, menos 15, a aula é cancelada, as crianças ficam em casa. O lazer é muito reduzido. Né? Você vai fazer o que no final de semana? Tem a solidão, né, Edson? Éramos nós 4. Isso trouxe uma união muito forte para nós 4, mas essa distância dos amigos e da família é muito forte. Né? É muito forte. Então eu vou te falar assim, quem quer morar fora é um MBA, mas não é fácil, é muito difícil. Você foi tradutor? Fui tradutor. Mas o que é? Isso era bico? Era frila? Essa história é engraçada. Você vê como é que são as oportunidades. Você tem que estar preparado
porque às vezes o cavalo passa e você tem que montar, né? Eu fazia faculdade em Ribeirão. E Você fez o quê? Eu fiz administração na FEA, né, de Ribeirão. E tem um problema do interior de Ribeirão que não tem tanta empresa como tem em São Paulo. Então as oportunidades de estágio não são tantas, né? Muita gente faz bolsa científica, faz outras coisas, mas eu sempre quis trabalhar em empresa. E tinha um professor que dava consultoria numa empresa do agronegócio, uma empresa que vendia embriões, sêmen, bovino e tal, para fazer melhoramento de rebanho. E apareceu uma vaga de estágio, ele me indicou, fui lá, passei e comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, né? Fazia estágio 6 horas por dia nessa empresa, em Sertãozinho, inclusive, perto de Ribeirão, ali viajava todo dia. Daí comecei a ajudar o gerente de marketing lá e tal. Ele falou, cara, a gente tem um holandês, que a empresa era holandesa, que vem para cá todo ano, e a gente chama os principais fazendeiros, os principais clientes, e oferece um curso para eles, de casqueamento do rebanho leiteiro e tal. Só que só tem um problema. Eu não vou estar aí e ninguém fala inglês na empresa. Você não quer ir lá, de ficar de tradutor do cara e fazer o curso? Pô, eu tinha 18, 19 anos. Falei, agora, quando que é, tal, quando o holandês chega, peguei o holandês, a gente foi, era uma fazenda em Unai, perto de Brasília. Eu lembro que a gente chegou, descemos em Brasília com o holandês, começamos a andar pela estrada, uma hora o asfalto acabou. E aí ele pegou para a direita, o cara que trabalhava na empresa estava levando a gente, falou, ó, só tá ficando escuro, agora é a hora que começa os assaltos, então toma cuidado. Imagina aí para eu falar isso pro holandês. O holandês chegando no Brasil e tal, eu dei um migué ali, né, para não assustar o cara. Nós ficamos 3 dias na fazenda, todo dia eu tinha que traduzir. E para falar Uber da vaca, casco, vocabulário que eu tive que aprender, me virar e tal. E aí deu tão certo que depois o curso virou internacional e eu passei a levar os fazendeiros para a Holanda. Então a gente levava os clientes para a Holanda. Então foi super bacana. Eu falando pra minha mãe, eu vou para a Holanda, eu sou estagiário, a empresa está pagando para mim com 20 anos, passar uma semana na Holanda. Então ali já foi um... Mas é isso, né? Eu estava preparado, né? Na hora que a oportunidade apareceu. Isso realmente tem que estar preparado. Ô Cauê, e vamos falar um pouco do nosso negócio, do mercado, né? Você vem experimentando um ano de bastante prosperidade, né? Você você unificou as empresas, unificou, na verdade, assim, a liderança, né, das empresas, cada um com a sua frente. Você cresce em todas hoje. Porque vamos lembrar lá, nós estamos falando de Nova Química, Germed, Legrand e EMS. Exato. São quatro marcas. Esse ano, Edson, está sendo um ano super especial para a gente, porque se você olhar o desempenho dessas empresas nos últimos anos, elas cresciam mais ou menos a média do mercado. Às vezes até um pouquinho abaixo, tal. A gente teve alguns problemas, né, de produção, teve incêndio lá em 2018, isso trouxe algumas dificuldades nos anos seguintes. Esse ano é o primeiro ano, depois de 5 anos, que a gente cresce bastante acima do mercado. Né? A gente hoje, as 4 empresas crescem acima do mercado. Como grupo, a gente cresce quase o dobro do mercado. E muito bacana que é sem bala de prata. Né? O resultado, de fato, está sendo construído com execução. Você atribui isso à equipe, à forma que você está conduzindo a equipe? Porque, sim, se eu olho para a companhia de um modo geral, as peças estão lá, não mudou tanta gente assim, né? De uma ou outra pessoa, mas as peças estão lá. O que muda? A forma de execução? Eu acho que a execução, um pouquinho da estratégia. Então, se a gente pegar o exemplo do Legrand, né? O Legrand vinha meio ali, a parte de genérico perdida dentro de similares, né? Não era foco, a gente botou foco. Né? Acho que o modelo que a gente acertou de distribuição muito forte com a Bradilano, Legrand, acho que vem dando certo. A Germed já vinha, né, nos últimos 3 anos, principalmente associativismo independente, com uma estratégia muito vencedora. A MS, a gente esse ano voltou a ganhar share no associativismo independente, que eram segmentos que a gente tinha talvez olhado menos. Né? E a Nova Química também vem ali mantendo uma constância.
E se você lembrar, quando eu cheguei na Germed, a gente também não mudou todo mundo, né? Uhum. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de ter uma boa estratégia, executar bem a estratégia. Para lembrar um pouquinho de quando você chegou na GEMED, você lembra exatamente o mês? Eu cheguei no Brasil dia 2 de agosto. 2 de agosto de 2020. 20. Ah, nós tínhamos entrado na pandemia em março, né? Em comecinho de março, na pandemia, e aí 4, 5 meses depois estava chegando. Eu me lembro que eu acabei te conhecendo, pelo menos falando contigo, até antes de você chegar no Brasil, porque quando você foi convidado para vir para o Brasil, você começou a se preparar e entender o mercado farmacêutico. Exatamente. Eu assisti uma live sua com o Vinícius, em Já julho. Acho que foi a primeira coisa que eu vi de mercado ali, foi essa live sua com o Vinícius, no meio da pandemia. Para se preparar para vir para cá. Comecei a aprender um pouquinho, depois a gente acho que fez uma videochamada, um negócio assim, e comecei a me preparar. Quando você chegou no Brasil, também a primeira coisa que você fez foi visitar varejo, entender o que é varejo no Brasil. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi, peguei um representante, vamos para a farmácia, vamos entender a rotina, depois vim aqui falar com você, falei com alguns distribuidores e fomos viajar? Fomos viajar, fizemos aquela viagem muito bacana, primeiro contato nosso. E aí a coisa começou, né? Começamos a aprender e tinha muita conta para pagar, né? muita dívida, muita confusão. Cauê, e olhando a tua jornada, você falou Apple, depois a Heinz, e são empresas de SA na bolsa e que tem um perfil, uma dinâmica de gestão diferente, né? Você tem o presidente, você tem um grupo de diretores, o formato é diferente de uma empresa de dono. Totalmente. Tá? E você vem para uma empresa de dono que tem característica muito de dono mesmo, né? Que está no negócio, o dono está ali, né? Está ali no dia a dia, e é uma empresa, nós estamos falando de uma empresa de mais de 10 bilhões de faturamento, que é enorme. 10 bilhões, olhando aqui, né? Se a gente olhar o que é a empresa fora daqui, fora do Brasil, juntar tudo, é muito maior do que isso ainda, né? Sem dúvida, Esse ano a gente deve passar desses 10 bi aí. É muito diferente? É muito diferente, eu acho que o fato de você responder para o dono muda muito, né? Executivo é uma coisa, dono é outra. E como você falou, a família é muito presente, o Carlos é muito presente no negócio. Eu aprendo muito com ele, eu acho que tive sorte de trabalhar com alguns caras que me inspiraram muito, né? Trabalhar numa empresa do Jorge, de toda aquela galera. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Warren Buffett. E hoje trabalhar com o Carlos, para mim é um privilégio, porque eu aprendo muito. Mas eu prefiro. Isso eu estava falando com um amigo outro dia. Você sabe que hoje eu acho que eu teria dificuldade de voltar para uma multinacional, naquele mesmo formato, tal, porque eu acho que a empresa de dono, as coisas são muito mais dinâmicas, né? As decisões, a velocidade, o acesso que você tem às coisas, o papo é mais preto no branco às vezes, mas também é muito mais dinâmico, né? E a empresa, quando você vai para uma empresa multinacional, precisa alinhar com o global, tem 300 níveis, tem um monte de gente dando palpite. Todo mundo querendo sair Nem sempre é a melhor decisão para a empresa, mas tem um pouco ali da carreira do cara, né? Então, acho que hoje, né, eu passei quase 15 anos da minha vida em multinacionais e estou há 3 numa empresa de dono. Hoje eu acho que eu tenho uma identificação grande com esse modelo. Claro que não existe nenhuma possibilidade de a gente não ter em qualquer momento da vida como executivo essa implementação desse modelo de meritocracia. Mas o modelo de meritocracia do 3G, hoje acho que até mudou bastante, né? Eu imagino que mudou. Eu sempre falo o seguinte, o Sonho Grande, o livro do Jorge, dos 3, né? Serviu muito para mim saber o que não fazer. Você já me falou isso, é verdade. Esse modelo é ruim de trabalhar, não é? Eu acho que assim, ele foi distorcido. Né? Se a gente parar para pensar no conceito básico disso é o seguinte, quem contribui mais para o negócio deveria ganhar um pouco mais. Esse é o conceito básico. Acho que o conceito ele foi se perdendo no sentido de que tem gente que tem necessariamente que perder.
Concorda? Essa ideia de que, pô, pro modelo realmente ser bom e tal, tem gente que não pode ganhar e tem que perder. E só alguns vão ganhar. Que é o conceito de você ter que dispensar um X número de funcionários por ter que cortar, tal. Tem um livro, não sei se você já ouviu falar desse livro. Quando eu fui trabalhar eu tinha um amigo que falou, cara, você tem que ler um livro, que é um pouco a filosofia do grupo, tal, que era muito nos anos 90, começo dos anos 2000. É um livro que chama Dobre Seus Lucros em 6 meses ou menos. Esse livro era meio que o livro de cabeceira dos caras. Se você ler aquilo, você vai ficar horrorizado. É tudo que você não faz aqui, não quer fazer, e ainda bem que você não faz. Porque é aquele capitalismo predador, né? De, pô, sacanear o fornecedor, mandar os caras embora, ter um ambiente tenso, falta de respeito e tal. Que talvez, em algum momento, isso deu certo, ou os caras acreditavam e tal, mas... Foi um pouco, assim, claro que, assim, com guardado ressalvas, você pegou um pouco, quando você chegou na Germed, você pegou um pouco desse ambiente. Peguei. E você transformou a empresa, cresceu, implementando uma outra filosofia. Sem dúvida. Eu peguei uma Germed que as pessoas tinham medo. Né? As pessoas tinham medo de falar, as pessoas eram desrespeitadas. E eu sempre acreditei no seguinte, entregar muito resultado, deixando um monte de corpo no chão, é fácil. Né? Você vai lá, bate em todo mundo e tal, só que qual que é a sustentabilidade disso? Virar uma estatal também, onde todo mundo está feliz e não dá resultado, também é fácil. E fazer os dois. Esse é o desafio. Como que a gente é um lugar que performa muito, que gera resultado, que tem meritocracia, que as pessoas crescem, que você paga as pessoas pelo mérito delas, mas fazendo um ambiente bacana. Né? Que é um pouco do modelo que você construiu, e eu me inspiro muito no que você fala, da prosperidade coletiva. Né? Eu acho que essa coisa de crescer junto e distribuir junto é, de fato, o modelo que eu acho que é o ideal. Porque ainda que a gente percebe até, eu já ouvi até a própria fala do Lema falando que hoje ele estaria desatualizado nesse modelo, hoje não, já não é tão assim mais, né? Porque era um modelo de competição, de que se vai ter que dispensar alguém dessa mesa, eu ficar até 6, o outro vai ficar até às 7, o outro vai ficar até às 8 trabalhando, e no final está todo mundo trabalhando até 10 horas da noite sem a necessidade, né? Era predatório, e eu acho que o mundo mudou, ainda bem, né? As pessoas não aceitam mais isso, né? Não, né? Imagina se a gente colocasse esse modelo aqui, quantas pessoas estariam dispostas a trabalhar aqui, ou no Grupo NC. Eu acho que o mundo está mudando. As pessoas não aceitam mais isso. Isso é bom. Eu fico muito feliz, porque, de fato, até é uma transformação radical em 3 anos. Né? Eu que convivo com toda essa galera da rua ou nas convenções, você sabe que você conhece eu falo que você conhece uma empresa, eu que participo de quase convenções de quase todas as indústrias, de alguma forma falando um pouco de mercado, você conhece uma empresa na convenção, né? Né? O clima da convenção é que determina como que aquelas pessoas daquela empresa. Sim. A integração das pessoas, a liberdade de poder conversar, até o ânimo, na hora que você entra numa sala, o nível de felicidade das pessoas você mede por ali. Isso é muito legal. Tem uma coisa que eu acredito que é o seguinte, as pessoas podem fazer as coisas pelo amor ou pela dor. Né? Pela dor é o chicote. Né? O quanto que o chicote é sustentável, o quanto que as pessoas vão estar ali, elas vão estar enquanto elas precisarem. Pelo amor, pelo comprometimento, por as pessoas gostarem de estar ali, daí já não é só a grana, né? Não. O cara às vezes recebe uma proposta para ganhar um pouquinho menos, mas ele fica. Porque ele tem prazer, não é só dinheiro, né? Não pode ser só transacional. Vai trabalhar com prazer, vai trabalhar com vontade. Exato, se sente parte do ambiente. Dos primeiros sintomas que eu cheguei na Germed, eu lembro desse dia, sabe aquele escritóriozinho que tinha ali na beira da estrada? Sei. Sabe? Eu entrei lá, rapaz, tinha lá o time da Germed, daí eu fiz uma roda assim para ouvir o pessoal, ninguém falava. Pô, se ninguém fala, coisa tá ruim.
Tem medo não tem de se coragem, manifestar, tem né? medo. É um ambiente de medo, Uhum. né? E no ambiente de medo as melhores ideias não vão sair, né? Uhum. As pessoas não vão se expressar. Eu estava na sua convenção e eu até depois comentei aqui internamente, até depois pedi lá para minha galera pegar um slide com vocês do sistema de premiação que você fez para a equipe de suporte, Sim. que foi identificar em cada um dos departamentos os talentos que contribuem de alguma forma para o resultado do todo. E aí você foi premiar pessoas que não necessariamente é o cara que está à frente, que está lá na venda. Eu lembro, você estava lá com a gente e foi super bacana porque foi um... O que acontece, né? Normalmente, a área comercial e tal, é quem tem as premiações, o mérito e tal. Mas todo time precisa de zagueiro, né? Uhum. Então tem que ter o zagueiro meio de campo lá e os nossos zagueiros é quem está no escritório lá segurando o rojão todo dia. E essa galera tem tanta importância quanto o outro que está fazendo o gol, né? Uhum. E aí a gente chegou num consenso lá, pô, a gente precisa reconhecer essas pessoas, precisa premiar. Né? Como é que vocês fizeram? Vocês a equipe mesmo que elegeu? A gente pegou os líderes, os gestores, né? E fizemos uma votação, né? Para eleger pessoas que a gente identificava como símbolos daquele valor, daquela coisa que a gente queria reforçar. Então foi uma opinião coletiva para eleger essas pessoas. E as pessoas que ganharam não estavam esperando, né? Então, acho que isso foi mais legal ainda, da gente poder reconhecer quem não está no holofote. Legal. Bom, Cauê, é isso. Eu queria de verdade mesmo, de verdade te agradecer, porque, como eu disse para você aqui no início, nosso objetivo aqui é trazer histórias que inspirem outras pessoas, que as pessoas possam ficar pensando, pô, esse cara tá fazendo tudo bonitinho e você realmente inspirador. Obrigado, Edson. Obrigado de coração. Você sabe que você, para mim, é uma mega referência, mais do que uma referência profissional, é um amigo, é um ser humano que eu admiro. E espero que esse bate-papo tenha sido, no mínimo, divertido para quem assistiu. Terceiro podcast que eu faço com o Cauê, os outros dois eu estava sendo entrevistado. Aliás, foi muito legal. Tem um, inclusive, que eu sempre que posso mando para as pessoas, que foi quando eu falei um pouco da minha vida também, história, né? Da minha história. Então é isso, galera. Então, só lembrando a todos, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, nós temos um novo capítulo aqui, uma nova história para contar para vocês, do Pode Contar Sua História. Queria lembrar que nós estamos no YouTube e no Spotify. Se a gente puder compartilhar isso o máximo possível para que essas histórias sirvam de referência para a gente, agradeço muito. Um beijo e até a próxima.